Olá, professora Amélia. Sou Valtencir Gonçalves Franco, pós-graduando em Psicopedagogia pela Unigran Polo de Jardim. Dentre as dificuldades de aprendizagem do aluno, uma prendeu a minha atenção, que é a dificuldade da leitura e da escrita, consequência da dislexia. A temática do meu artigo é Dislexia, a aprendizagem pelo caminho da persistência. As palavras-chave do artigo são dislexia, persistência e estratégias. Ao elaborar o artigo, a partir do referencial teórico a que recorri, tive como meta uma investigação de forma geral dos aspectos que envolvem a dislexia, incluindo o conceito, a avaliação, o diagnóstico e a intervenção, sempre tendo em mente um olhar educacional, um novo olhar educacional em relação a essa dificuldade de aprendizagem, tão presente em sala de aula, em especial a visão dos profissionais de educação, que não raro atendem alunos com essa modalidade de dificuldade. A realização da pesquisa foi gratificante e nos remeteu a inferências significativas e enriquecedoras. Foi possível perceber que a precocidade do diagnóstico da dificuldade apresentado pela criança é primordial para uma intervenção segura, com resultados positivos no aprendizado. A avaliação e o diagnóstico do aluno disléxico são extremamente relevantes no processo educativo, pois somente assim o professor terá uma radiografia do caso, a fim de traçar as estratégias de atuação e, desta forma, evitar o desencadeamento de um histórico de frustração e sentimento de fracasso, não somente para o aluno, mas também para o professor, cujo objetivo primeiro é dar a oportunidade para que todos adquiram o conhecimento da forma mais simplificada possível. Com certeza é angustiante para os professores, principalmente para aqueles profissionais que amam a profissão, quando se deparam com situações em sala de aula que se apresentam estranhas ao conhecimento que têm sobre a dificuldade de aprendizagem, principalmente em casos de dislexia, por não se sentirem prontos ou aptos para o enfrentamento de modo natural dessa problemática. Nessa perspectiva, a formação para os professores impera, a fim de que tenham uma visão e conhecimento aprofundado e, como resultado, possam receber com naturalidade em sala de aula crianças com dificuldades de aprendizagem. Essa formação deve perseguir e ter como alvo competências que os tornem capazes de avaliar corretamente seus alunos, recolhendo e interpretando dados para a realização de um planejamento e intervenção eficazes. Pelas várias situações a que o aluno disléxico é submetido, quando não há uma intervenção eficaz, ele corre o risco de tornar-se infeliz, inseguro, frustrado, revoltado e angustiado. Para evitar essa inquietação desnecessária, é importante que ele seja estimulado e motivado, de modo a acreditar em si e buscar a superação de suas limitações, que, vale ressaltar, não é resultado de uma doença, mas de uma condição hereditária devido a alterações genéticas que repercutem em alterações neurológicas no indivíduo. Portanto, a dislexia não é o resultado de uma má alfabetização, desatenção, desmotivação, baixa inteligência ou baixas condições socioeconômicas. O professor do aluno disléxico deve exercitar a persistência, a dedicação, tornar-se um estudioso e pesquisador, fazendo a junção de sua prática diária a referenciais teóricos que reforcem a sua atuação. Deve buscar alternativas de aprendizado que se ajustem ao aluno. Acima de tudo, este professor deve entender e acreditar no potencial de seu aluno. Outro fator importante é que não deve deixar de ser envolvido a participação da família, pois a participação da família é fundamental para o alcance de resultados positivos deste aluno. Deve-se evitar a rotulação, dar apoio, participar, acreditar, promovendo a autoconfiança nessa criança. Concluímos que a criança disléxica é tão capaz quanto os demais alunos, apenas retém o conhecimento de modo diferenciado, necessitando, portanto, de apoio
e acompanhamento correto para a superação dos seus limites. Todo professor é capaz de atender com eficiência a esses alunos, desde que se disponha a estudar, pesquisar e principalmente se dedicar.